Olá, meu nome é Caroline, sou graduanda em Letras pela Universidade de Brasília e vim apresentar aqui o meu trabalho de iniciação científica, que se chama Ser Teudo de, Ter de e Ter que, sobre as origens das perífrases modais com ter no português. E o objetivo dessa pesquisa foi justamente identificar as prováveis origens das perífrases modais com ter no português. Então, nós temos na língua portuguesa perífrases modais, que são essa junção de um verbo auxiliar modal, que aqui no caso é o ter, e do verbo principal no infinitivo. E aí, essa construção ela tem esse valor modal de obrigação. Então, o que a gente está buscando aqui? Nós estamos buscando determinar como que o ter, que originalmente tem um sentido estativo-locativo, um sentido de posse, ele passou a ser utilizado nessa função de auxiliar modal, indicando obrigação, né? Como que se deu esse processo de mudança linguística, esse processo de gramaticalização do verbo ter? Bom, para começar, a gente fez uma análise de diferentes séculos, né? Então, nós fomos do século XIII ao século XVIII, olhando os usos do verbo ter, analisando esses usos. Nós quantificamos os usos do verbo ter para determinar a produtividade dele em cada século e também fizemos uma análise qualitativa, porque o nosso objetivo, além de mostrar, né, o quanto que o verbo estava sendo produtivo em cada século, nós também queríamos mostrar como que se deu mais a fundo esse processo de gramaticalização. E então, Barros vai falar que gramaticalização é o processo de mudança linguística em que itens ou construções menos gramaticais passam a desempenhar funções mais gramaticais, que é o que acontece com o verbo ter. Ele perde a sua semântica, o seu sentido de posse, e passa a desempenhar uma função gramatical como auxiliar modal. E olhando aqui os nossos dados, né, que nós coletamos do século XIII ao século XVIII, o que a gente percebe? O verbo ter, ele, desde o século XIII, ele já era produtivo enquanto verbo lexical, já era produtivo enquanto auxiliar modal raiz e começou a ser produtivo como auxiliar de particípio só no século XV. Como auxiliar modal epistêmico, ele passou a ser produtivo apenas no século XVIII, né? Isso de acordo com os nossos dados. E o uso modal de ter, que nós vamos encontrar nos séculos XIII e XIV, é esse uso na construção ser teudo de. Então, aqui a gente não tem o verbo ter flexionado, mas sim no particípio acompanhado do verbo ser e da preposição. Com relação à construção ter que, né? Essa construção ela só aparece no século XVII. Antes disso, nós só temos a construção ter de e a construção ser teudo de. E aí, no século XVII, quando surge o ter que, nós vemos que todas as sentenças, né, em que essa construção aparece, essa construção ela está sendo extremamente ambígua, né, em que a gente não sabe se o verbo está funcionando como parte de uma perífrase modal ou se ele está funcionando como o verbo pleno. Então, existe essa ambiguidade nos primeiros usos que aparecem nos nossos dados de ter que. Então, aqui temos os exemplos, né? Que temos que perguntar e, em achando o que buscamos, não temos mais que buscar, que são construções ambíguas. E aí, a nossa análise, né, para explicar o surgimento de ter de é a seguinte, né? Coelho vai dizer que o verbo ter, no período arcaico, tem um sentido abstrato que é o sentido de dispor de. E aí, tendo em vista, né, esse sentido do verbo, que era muito comum no português arcaico, nós fizemos a análise de que a construção ser teudo de, ela significa estar disposto a ou estar mantido à disposição para. Então, aqui é esse sentido de que a pessoa que é teuda de fazer alguma coisa, ela está disposta a fazer alguma coisa, ou ela é mantida à disposição para fazer alguma coisa. Então, a conclusão do nosso trabalho é que, na verdade, as perífrases ter de e ter que, elas têm origens diferentes. Ter de vem desse sentido de dispor de, que surge primeiro na construção ser teudo de, para depois surgir na construção ter de, e ter que, por sua vez, vem desse sentido de posse e surge primeiro em uma construção do tipo ter algo que fazer, né? Então, a gente tem que ter o verbo ter, com sentido de posse, um substantivo e depois o que. E aí essa construção é que vai evoluir para o ter que fazer, certo? E essas são as referências do meu trabalho e muito obrigada.